Então vamos lá saber como é que o decreto Silva Ferrão, o decreto relativo ao degredo, que regulava o degredo para Angola, pelos crimes mais altos, e que permitia às esposas e aos filhos menores dos degradados acompanharem o degradado para Angola, como é que ele vigorou desde 1867, como vimos no episódio passado, pode ir rever, ou ver se não viu, e como é que ele vai acabar só em 1932. Como? Veja, portanto, o episódio que segue. Seja bem-vindo ao Lembra-te Angola. Nós já falámos aqui não só nos vídeos sobre Norton de Matos, como também naquele vídeo que eu fiz na Fortaleza de São Miguel, in loco, há algum tempo, e a Fortaleza de São Miguel foi de facto um centro de acolhimento, um ergástulo de degradados, não só ela, mas também a Fortaleza do Penedo e outras em Angola, mas não foram tantos assim como o decreto de Silva Ferrão previa. Um dia vamos falar sobre essas coisas todas com muito mais pormenor. Agora, o que eu me comprometi foi a mostrar como é que é o Estado Novo, um Estado Novo que começa em 1932, mas quais as razões imediatas pelas quais o Estado Novo em 1932 acaba com o degredo, vai abolir o degredo. Mas, como eu dizia nesse vídeo que eu tinha feito há quase um ano em Luanda, na Fortaleza de São Miguel, eu mencionei mais uma vez o Norton de Matos, assim como já no seu segundo mandato o Hipólito Raposo, aquele escritor integralista que teve também ele afastado, quase degradado em Angola, embora fazendo advocacia durante 2 anos, na década de 20. E como é que ele se insurgiu contra o degredo, como é que Norton de Matos comprometeu a acabar com o degredo e não chegou a acabar, mas de facto só com o Estado Novo é que tal vem a acontecer. Nós temos que ter, antes de entrar na carta de Armindo Monteiro, há uma carta de Armindo Monteiro a Oliveira Salazar, que está aqui neste livro, nesta coletânea de correspondência entre Armindo Monteiro e Salazar, coligida por vários autores, Fernando Rosa, Júlio Leitão de Barros e Pedro de Oliveira. Há uma carta de Luanda, escrita por Armindo Monteiro, então subsecretário de Estado das Colónias, datada do dia 4 de agosto de 1930, que diz muito sobre porque é que logo daí a 2 anos vem a acabar o degredo. Mas antes de mais temos de fazer um pequeno enquadramento sobre, há sempre a confusão, continua a haver a confusão entre a ditadura militar ou ditadura nacional e o Estado Novo. A ditadura militar ou nacional, como na altura se chamou, ela adveio do golpe de Estado em Portugal de 28 de maio de 1926 e realmente formou-se um governo essencialmente militares, primeiro com o Marshal Gomes da Costa, depois com o Marshal Carmona, e houve 3 professores de Coimbra que foram desde logo convidados a integrar o governo, um dos quais António de Oliveira Salazar. Os outros 2 eram Manuel Rodrigues. Oliveira Salazar era especialista em direito financeiro, iria para a pasta das finanças, para equilibrar as finanças, que estavam manifestamente más em Portugal e, consequentemente, nas colónias. Os outros 2 elementos eram Manuel Rodrigues, para a Justiça, e ainda Eusébio Tamagnini da Encarnação, para a Instrução, que era como então se chamava a Educação. Os 3 eram professores de Coimbra, vieram ainda em 1926, quase logo a seguir ao 28 de maio, tomar posse em Lisboa, mas aguentaram-se apenas 10 dias. Depois acharam que a situação não estava muito estável em Lisboa, e não estava, e voltaram para Coimbra. Vieram a ser chamados no ano seguinte, vão aparecer aí as datas, por Carmona. Mas aí tomam posse e na condição de Salazar, como Ministro das Finanças, poder controlar as outras pastas todas. E de facto vamos ter, até 1932, um governo
eh, praticamente constituído só por militares, 7 por 3 ministros civis, embora há outros civis que vão sendo chamados para colaborar como secretários de Estado, entre eles Armindo Monteiro, que aparece aqui ao lado com as suas datas, com a sua data de nascimento e depois mais tarde a sua data de morte. Interessa-nos Armindo Monteiro, também já falámos dele, eu creio que foi no episódio sobre a exposição de 1934, também é um episódio importante para ir rever, que teve poucas visualizações, não se fala muito do discurso colonial português e também do racismo do discurso colonial português. Eu não sei porque é que ele tem tido poucas visualizações até hoje, portanto é importante ver. Falámos lá, mas eu vou dizer outra vez que, portanto, Armindo Monteiro assessorou Salazar na elaboração do ato colonial, portanto, a lei de 1930, que vem a ser incorporada depois na Constituição de 1932. Essa sim é a Constituição do Estado Novo. Ora, o ato colonial suprimia os altos comissários. Portanto, as colónias portuguesas deixavam de ter altos comissários, deixavam de ter governadores. Estes altos comissários eram aqueles governadores que não dependiam do Ministério do Ultramar, dependiam só do Presidente da República, que foi o caso de Norton de Matos, não é? E passavam a ter governador, diretamente dirigidos pelo Ministério do Ultramar em Lisboa. Além disso, também proibiam as prerrogativas das companhias majestáticas, nomeadamente das companhias inglesas e estrangeiras, embora tenham poupado, sobretudo, a Companhia dos Diamantes, não é? Diamante, que já existia desde 1917. Armindo Monteiro torna-se, eu disse há pouco que era subsecretário de Estado do Ultramar, não era. Ele em 1930, é subsecretário de Estado das Finanças, portanto é imediatamente assessor de Salazar. Houve, no início de 1930, no início do ano, houve uma desavença entre Salazar e o então governador do Banco de Angola, Cunha Leal, aquele mesmo Cunha Leal que uns anos antes chamou Calígula de Angola a Norton de Matos. Também pode ir rever o vídeo em que falámos nisso. E também não desenvolvemos aqui, mas haveremos de falar de como é que surgiu o Banco de Angola em 1926, da iniciativa de colonos de Angola. Portanto, contrapontos ao Banco Ultramarino que existia antes. Mas isso foi em 26, porque em 30 o governo de Salazar, como digo, Salazar era ministro das Finanças, não era primeiro-ministro ainda, mas praticamente já controlava as pastas como se o fosse. O Marcelo Carmona, que acumulava o cargo de primeiro-ministro com o de presidente da República, presidia os conselhos de ministros, mas quem tomava as decisões era Salazar. Salazar já está determinado não só a levar por diante uma política de austeridade, portanto de não recurso ao crédito, para conseguir um superávit nas finanças, que vai atingir de facto em 1930, até foi chamado pelos jornalistas o milagre Salazar, e está também predestinado a nacionalizar várias empresas, desde logo os bancos, nomeadamente o Banco de Angola. Ora, Cunha Leal afasta-se logo em janeiro, e a partir do final do mês de janeiro de 1930, Salazar assume, além da pasta das finanças das colónias. Ora, o seu subsecretário de Estado, Armindo Monteiro, faz uma viagem à Angola, aliás até acompanhando um novo governador, o Almirante Sousa e Faro, que vai substituir o Filomeno da Câmara, que também já falámos aqui, a propósito do golpe de Fifis, não? E que, enfim, que não era muito bem quisto em Angola. Armindo Monteiro vai fazer essa viagem a Angola, desembarca em Luanda no dia 3 de agosto de 1930 e ele escreve uma carta a Salazar no dia 4 de agosto, que é a que está aqui reproduzida neste livro. Eu reproduzi algumas partes dessa carta da minha história de Angola, que está aqui à espera de uma quarta edição. Espero que a quarta edição chegue ainda este ano. Lendo muitas das impressões acerca de Angola e particularmente de Luanda por parte de Armindo Monteiro nessa carta, nós ficamos claramente a perceber porque que o degredo vai acabar. Porque que o degredo era considerado não aquilo que Silva Ferrão falava ou arguía no passado, ainda no século XIX. O degradado já deixa de ser considerado um elemento civilizador em relação ao africano, em relação ao negro, mas é agora considerado, pelo contrário, ele próprio também, um enselvajado, um cafrializado, um homem, alguém, quer dizer, as famílias degradadas são europeias, sem dúvida, mas não são consideradas agentes de civilização ou de colonização, o que vai ao encontro daquilo que Henrique Galvão escreveu e que nós vimos também num episódio recente, na questão da colónia
do Minotauro, não é verdade? Ora, as impressões de Henrique Calvão acerca do degradado nessa carta vão ao encontro do que Henrique Calvão já tinha escrito no seu livro Em Terra de Pretos. Isto vai facilitar o facto de, daí a 2 anos, em 1932, e aí já um governo formado ao abrigo da Constituição que entra em vigor em 32, embora plebiscitada no ano seguinte, em 33. Salazar agora já é presidente do Conselho, primeiro-ministro. Armindo Monteiro já é ministro das Colónias. E o ministro da Justiça, que era o professor Manuel Rodrigues, lá de Coimbra, vai, de facto, emitir um decreto-lei que vai abolir o degredo para Angola e para as outras colónias portuguesas. É, portanto, o decreto-lei, passa aqui ao lado, número 20.877, do dia 13 de fevereiro de 1932, que vai abolir o degredo. Vai abolir o degredo e vai criar uma instituição que ainda hoje existe, ainda hoje na Angola independente existe, para os países estrangeiros, que é a Carta de Chamada. Pela primeira vez aparece a Carta de Chamada. A Carta de Chamada, ou seja, qualquer português para emigrar para Angola, os tais portugueses que o Henrique Calvão tanto queria que emigrassem, só podem ir se receberem uma carta de alguém que lá resida, de outro que lá reside e que se responsabiliza por ele. Isto era para quê? Para evitar, de facto, que as pessoas se fossem cafrializar, não é? Africanizar ou misturar-se com mulheres negras. Vamos ver o que é que Armindo Monteiro diz acerca dos mestiços. Nós estamos a viver agora, a partir daqui, e pelo menos até ao fim da Segunda Guerra Mundial, até 45, eu diria mais até 51, até à chegada do lusotropicalismo. Nós vamos assistir agora a um colonialismo português muito segregacionista, muito de apartheid, mesmo que não exista totalmente o apartheid em Angola, ele é defendido pelos teóricos, é defendido pelos políticos. Portanto, é proibido haver misturas com mulheres negras, embora elas existam. Bem, estas são as linhas básicas de porque é que termina o degredo. Mas no próximo episódio vamos então analisar esta carta de Armindo Monteiro, que vale a pena. Vamos ver como era Luanda naquele tempo. Então não perca o próximo episódio e estamos juntos.